Para o delegado que está investigando a morte de Odete Roitman, as pessoas que têm mais motivo para matar a Odete Roitman é o Marco Aurélio e o César. O Marco Aurélio porque ele, a partir do momento em que a Odete Roitman morreu, ele virou o CEO da TCA. E o César, com a morte de Odete, ele herdou 50% da TCA. Bom, foi aí que o delegado resolveu chamar todos os investigados pela morte de Odete Roitman, que é Celina, Heleninha, Fátima, César e Marco Aurélio. Todas essas 5 pessoas entraram no quarto de Odete Roitman na noite que ela foi morta. Bom, o Marco Aurélio foi o primeiro a fazer o seu depoimento. Bom, o G-Show ele divulgou uma parte do que foi dito nesse depoimento e eu vou resumir aqui para não dar cópia, tá bom? Bom, primeiro o Marco Aurélio começou dizendo, ele diz que a família Roitman é uma família complicada e por experiência própria ele fala isso, pois ele conviveu há quase 20 anos de vice-presidente da TCA e agora ele é o CEO. E ele salienta que ele foi casado com uma Heleninha e ele tem um filho que se chama Tiago, mas ele frisa muito bem que ele não é o assassino de Odete Roitman. Bom, chegou a vez de Celina, e Celina diz bem assim. Ela diz que ela e a irmã, as duas, tinham uma relação muito próxima. A Celina, inclusive, salienta que foi ela que criou os filhos de Odete Roitman. Ela fala assim, praticamente eu criei os filhos de Odete Roitman. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Continuando aqui. Bom, e aí ela diz assim, a minha irmã, ela nunca foi uma pessoa fácil. A nossa relação, ela piorou muito quando eu descobri que Leonardo estava vivo, o meu sobrinho. Mas assassinar a minha irmã, eu nunca faria isso. Depois de Celina prestar o seu depoimento, é a vez da Heleninha. E ela disse que a relação dela com a mãe era a pior possível. E ela também gosta de frisar que ela também não é uma pessoa fácil, porque ela é uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber. E aí ela frisa muito bem que isso mudou quando ela descobriu que o irmão estava vivo. E Heleninha até diz que ela podia até querer que a mãe dela morresse, mas aí matar uma pessoa, não, nunca. É isso que Heleninha fala. Fátima Acioli, chegou a sua hora. Fátima é a que mais mente nessa situação. Ela diz assim, eu fui casada 2 anos com o filho de Odete Roitman. Eu sempre tive uma boa relação com ela e ela gosta de frisar muito bem que mesmo a Odete se casando com o seu namorado, ela ainda conseguiu manter uma boa relação com a Odete. Também mesmo quando ela descobriu que o Leonardo estava vivo, ela manteve essa boa relação. E ela gosta de frisar que elas duas sempre chegaram em um acordo. E aí ela diz assim, para mim a Odete Roitman sempre será uma inspiração. Eu nunca conseguiria atirar nela, em Odete Roitman. O César é primoroso. Olha o que o César vai falar. Bom, olha só. Ele disse que estava casado com a Odete Roitman há pouco tempo. Só que o laço que ele criou com a Odete Roitman foi amor à primeira vista. E aí ele frisa muito bem que as pessoas são muito preconceituosas. E aí ele diz assim, eu sei que eu vou sentir muita falta de Odete Roitman do que a gente viveu. Acontece que eu vou herdar 50% da TCA, de tudo que era da minha falecida esposa. E tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente. Bom, gente, esses são os 5 depoimentos que
Um desses daí será provavelmente o assassino de Odete Roitman. Não dá para cravar, mas o que mais mentiu no depoimento aí foi o César e a Maria de Fátima. Os que mais mentiram. Mas, particularmente, eu acredito que isso não seja um fator determinante para decidir se realmente um deles mataram a Odete Roitman. Não diria. Diria que pode ser que eles viram a Odete Roitman morta e aí resolveram sair da cena do crime. Pode ter acontecido isso. E agora tá com medo que a polícia prenda eles. Isso pode ser facilmente algo bem plausível. Mas eu achei o depoimento de Marco Aurélio, de Heleninha e de Celina muito certinho, muito perfeito, como se tivesse programado tudo, como se tivesse feito para não deixar nenhuma brecha. Eu acho que é aí que mora o perigo, né? É aí que mora a suspeita. Por que eu falo isso? Porque, ao meu ver, a Heleninha, a Celina e o Marco Aurélio, eles falam a verdade, ele traz a verdade, ou seja, ele omite a informação. Caso eles sejam condenados, no seu depoimento não vai ter nenhum tipo de mentira, ou seja, sua pena não será aumentada. São pessoas inteligentes, são pessoas ricas, que sabem muito bem que se mentir no depoimento, as coisas complicam para eles. Então eles, por mais que mentiu também ao dizer que não matou a Odete Roitman, mas se você reparar bem, eles usam argumentos contundentes, argumentos que dá a ilusão de que realmente eles não mataram a Odete Roitman, não deixa nenhum tipo de furo, eles usam as relações que eles tiveram com a Odete Roitman, ao invés de contar o que realmente aconteceu no quarto. E talvez, na real, a gente vai saber ainda o que eles vão contar, o que aconteceu dentro do quarto, a versão deles sobre os fatos, né? Porque, na realidade, até o momento, o que a gente tem para oferecer a vocês são essas narrativas aí. Provavelmente, eu espero que o delegado ele queira saber por que cada pessoa entrou dentro do quarto de Odete Roitman e o que elas fizeram lá. Bom, provavelmente cada um vai mentir e vai ter um flashback mostrando o que cada um fez dentro do quarto. Inclusive, a autora Manuela Dias, na sua última entrevista para o Fantástico, no domingo passado, ela até falou sobre isso, né? Que 5 pessoas vão entrar dentro do quarto de Odete Roitman e essas 5 pessoas, todas elas irão entrar, irão sair sem fazer nada e essas 5 pessoas também irão entrar, irão matar Odete Roitman e irão sair. Ou seja, provavelmente essas 5 pessoas que irão depor irão contar essa versão de não ter feito nada com Odete Roitman. E esse flashback vai ser mostrado. É aí que mora o pulo do gato, vai ter uma nova versão. Qual será a versão que a autora Manuela Dias vai colocar? Quem matou Odete Roitman? Marco Aurélio? A Fátima? O César? Bom, a Celina, pra mim eu apostaria em Celina. O Celina tá com muito ódio da Odete. Eu apostaria em Celina. Porém, para ser Celina, tem que ser bem difícil, porque Celina foi a terceira a entrar no quarto, né? A Fátima foi a primeira, o Marco Aurélio foi o segundo, então, digamos que se Fátima por acaso hesitou em matar a Odete e se arrependeu, então quem matou foi o Marco Aurélio. Então não tinha como Celina matar, porque a Celina foi a terceira a entrar no quarto. E por último foi
o César, né? E por último foi o César, não. Tem a Heleninha tá entre a Fátima e o Marco Aurélio. Pô, gente, tô ficando louco. Tchau, tchau.